Hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, quarta-feira. Faz duas quartas-feiras que a gente não posta aqui o vídeo no canal do YouTube sobre o Evangelho, né? Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós estamos aqui de volta, né? A questão do trabalho, a gente não fez há 2 semanas, voltamos agora. Temos aqui hoje capítulo 12, a continuação, amai os vossos inimigos, né? E os inimigos desencarnados. Na semana atrasada, semana que estivemos aqui, falamos sobre pagar o mal com o bem, e estamos hoje aqui para falar dos inimigos desencarnados, porque se nós temos inimigos encarnados, temos-los também encarnados. Possivelmente, se não os temos encarnados, não os teremos desencarnados. Isso é uma máxima tranquila, né? Se você tem inimigos encarnados, com certeza esses inimigos desencarnarão e continuarão seus inimigos. Não é porque eles vão desencarnar e chegar lá, estou desencarnado, agora eu vou amar as pessoas. Não, eles continuam lá com o seu ódio, né? Com o seu ódio encurtido, com o seu ódio disseminado em forma de obsessão. Eles vão obsidiar você. Só lembrar da novela Viagem, né? Ele não é a perfeição não, de como é, não é o retrato perfeito de como é o mundo espiritual, mas é mais ou menos isso, né? O Alexandre chegou lá no mundo espiritual e veio se vingar aqui dos seus inimigos. Interessante é que esses inimigos do Alexandre, na verdade, ele os criou, né? Na verdade, essas pessoas não eram, digamos assim, seus inimigos. Ele criou esses inimigos, né? Ou seja, fez com que os outros tornassem inimigos, e tornando-se assim inimigos dos outros, então passou a perturbar todo mundo que estava ali, segundo ele, responsável pelas suas atitudes, pelas suas desgraças, né? Essa é a nossa cara, encarnados e desencarnados. Adoramos jogar a culpa nos outros. Não fui eu não, eu sou, como diria Sartre, né? O inferno são os outros, eu sou perfeito, eu sou o céu, sou o paraíso, os outros é que são o inferno, os outros é que me jogaram no labirinto, os outros é que me jogaram na lama. A gente vê muitos jovens hoje, infelizmente, caminhando na trilha enganosa das ilusões, das drogas e etc. E as mães muitas vezes colocam a culpa nos amigos, mas amizades, né? E se esquece que durante a infância eles não trabalharam, né? Não trabalharam as más inclinações dos filhos. Ou seja, tudo é uma questão de jogar a culpa no outro. Então vamos hoje falar sobre os inimigos desencarnados. Vamos ler aqui um trecho do livro Mahatma Gandhi, né? De Humberto Rodan, da editora da editora Martin Clare. Então, é interessante como o Mahatma Gandhi era uma figura fantástica, né? Um indivíduo que realmente uma alma grande, uma alma muito, digamos assim, superior a muitas outras que temos aqui, né? E esse texto diz o seguinte: o homem transcende a horizontalidade aquática do ego humano e entra na verticalidade da luz do eu divino. Então, adeus contaminabilidade, adeus alergia das circunstâncias ofensivas. Esse homem está para além da vingança e perdoação. Não existe luz impura. Pode a luz entrar nas maiores impurezas, ela sairá sempre pura como entrou. A água não, né? A água, se você mistura água com impureza, a água fica impura. Mas a luz não, a luz penetra nos lamaçais, nos lodos, né? E sai de lá pura. É mais ou menos isso que o homem precisa alcançar, essa luz divina, né? Esse eu divina. E o Mahatma, ele tinha atingido isso, né? E não dizia o maior dos mestres, vós sois a luz do mundo. O Gandhi, ele era afeiçoado demais ao Evangelho, ele era muito fã do Evangelho. Quando o pessoal queria levá-lo para a sua religião, ele dizia: eu já aceitei o teu Jesus, mas a tua religião não. Porque Gandhi sabia que religião são templos, religiões são rituais, né? E isso tem a ver muito pouco ou quase nada com a essência do Evangelho, né? E ele dizia mais, Gandhi dizia que se todos os livros sobre
espiritualidade, sobre religiosidade, sobre a alma, sobre a grandeza, sobre a busca do conhecimento, fossem destruídos e só restasse o sermão da montanha, nada teria sido destruído. Quando o homem supera o ego ofendível e entra no eu inofendível, então, e só então, atingiu ele as alturas de sua completa e definitiva libertação. Pelo fim da vida, foi Gandhi interrogado se havia perdoado todas as ofensas que recebera da parte de seus ofensores. E o Mahatma pôde responder com verdade: nada tenho que perdoar, porque nunca ninguém me ofendeu. Nada tenho que perdoar, porque nunca ninguém me ofendeu. Ou seja, ele era um ser inofendível, né? Ah, mas ele estava desprezava. Não, não era indiferença, aquilo era de coração. Ele preso, né? Preso lá, às grades da prisão, por conta da sua rebeldia, da sua desobediência ao Estado inglês, né? A rainha da Inglaterra, as leis inglesas que imperavam na Índia, ele fazia preces pedindo a Deus proteção, né? Pedindo ao universo proteção para aqueles que o mantinham encarcerado. E isso é interessante, que isso deixava os seus carcereiros, digamos assim, revoltados, né? Porque eles queriam que o Gandhi os amaldiçoasse, mas Gandhi não tinha o que perdoar, porque ninguém o havia perdoado. Esse cara era simplesmente espetacular, sensacional. E vamos aqui ver o que é que o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre os inimigos desencarnados. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Ninguém é mau, está-se mal, né? Mas sim, alguém é bom, porque depois que você atinge esse estado de bondade, não há mais como voltar atrás. Mas o estado de maldade não, ele é um estado passageiro. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seus inimigos, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior, que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visíveis e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio mesmo além do túmulo, de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva a uma utilidade prática ao perdão e à sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos, né? Inimigos encarnados e inimigos desencarnados. Lembrando que amar não é você ir lá e botar o inimigo no braço, é você perdoá-lo de coração e fazer preces para que ele tenha uma vida longa, tenha uma vida boa. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo pretexto de represália. De um inimigo se pode fazer um amigo, antes e depois da sua morte, pelos maus procedimentos. Ele se irrita e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações das quais tantas pessoas são alvo e que são uma variedade das provas da vida. Muitas pessoas atormentadas, né? Atormentadas com ideias de suicídio, inclusive, né? Com ideias pessoas deprimidas, né? Forte depressão,
pessoas ansiosas, pessoas que vivem num mundo de inquietude, num mundo sabe que muitas vezes aquelas ideias que aparecem de frente, se jogar debaixo de um carro, jogar-se debaixo de um trem, ou mesmo pegar uma corda, muitas vezes sabe que essas ideias não são de si, não são de per si, são ideias dos obsessores, né? Quem são esses obsessores? Possivelmente inimigos desencarnados que ele ganhou na Terra e que desencarnaram e estão do outro lado. E detalhe, esses inimigos eles perseguem muitas vidas, né? Muitas vezes você tem um inimigo lá na Conchichina, lá na antepenúltima vida que você esteve aqui, e o indivíduo, o ódio era tão grande que ele não o abandonou, ele persegue você vida após vida. Ele, mesmo desencarnado, às vezes digamos assim, a inferioridade espiritual dele é tão grande que ele não consegue encarnar de imediato. Você encarna várias vidas e ele não, porque ele está tão imbuído naquele propósito de vingança que ele não o abandona, e ele continua ali perto de você, continua obsidiando você, né, com pensamentos terríveis, né? Outrora sacrificavam as vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos, que não se despojaram ainda dos instrumentos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade, que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de conduzi-los no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está circunscritas ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Há poucos dias uma amiga comentando, né, uma pessoa próxima comentando sobre que a pessoa ligada à família dela precisava urgentemente ir para a igreja, né, para o culto, se converter, porque ela estava adulterando, estava traindo o marido, coisa parecida, coisa assim que, né? E eu observando ela falando, e assim, como se a pessoa dissesse assim, eu aceito Jesus como meu único salvador, já estivesse salva, né? Você já precisa passar por essa purificação, trabalhar isso aí. E aí a pessoa a quem ela está traindo, com certeza tem um grande débito para com ela de outras encarnações, e ela para com ele, né? Ela não está com ele, apesar de ele ser bem mais velho, né? E aí está o grande problema visto por essa minha amiga, né? O grande problema é esse, porque ele é mais velho que ela. Então eles esquecem-se de que não estamos aqui hoje e vamos sumir hoje daqui, né? Nós estamos aqui sempre, né? O planeta Terra, ele é um planeta de provas e expiações. É por isso que voltamos com pessoas que nós precisamos ajudar, e por quem precisamos ser ajudados. E muitas vezes são nossos inimigos que nós fizemos lá, e que em um determinado momento no nosso plano reencarnatório nós demos as mãos e dissemos, vamos estar juntos nessa encarnação, para que esse ódio transforme-se em amor. É mais ou menos isso que está escrito aqui, e as pessoas não veem. As pessoas acham que ir para a igreja, eu ir para a igreja, sentar, rezar, levantar as mãos para os céus, vão resolver os problemas. E principalmente a coisa que mais as pessoas temem, o fim, né? O fim, para onde eu vou? As pessoas não têm medo, nós não temos medo de morrer, nós temos medo para onde vamos, né? Porque as pessoas imaginam os demônios, imaginam o diabo, o Satanás, coitado, né? Nem existem, né? O que existe somos nós, maus, né? Não existem anjos, o que existe somos nós, espíritos bons, ou seja, nós somos maus e nós um dia seremos bons, como diz o hino espírita, né? Muito bem, um dia todos nós seremos anjos, mas precisamos
está aqui, precisamos voltar, precisamos passar por aqui novamente. Imagine quantas vidas grandes, Mahatma Gandhi, a alma grande, teve que passar para alcançar essa inofendibilidade, né? Imagine só quando nós estamos aqui ainda neste orbe aqui, preso ainda a essa carne, e muitas vezes continuaremos por vontade própria, né? Infelizmente, falta-nos muitas vezes assim dizer, ponto, morreu, acabou, morreu Maria Preá, vou realmente fazer a minha reforma íntima. É isso que o espírita precisa ter consciência, né? Fazer para eliminar a sua vaidade, eliminar o nosso orgulho, não é sua não, é nossa vaidade, o nosso orgulho. Agradecer a Deus, né, por nos permitir essa reflexão aqui na minha casa, né, meu lar, e também aqui no YouTube para as pessoas que puderem ver, aprender um pouco, né, e também ensinarem um pouco também. Ninguém tem tudo para aprender, ninguém tem nada para ensinar, não é verdade? E agradecer a Deus por isso, pela proteção sempre, pela bênção sempre, e pedir que Ele, Deus, essa força universal maravilhosa que rege a todos nós, e a espiritualidade nos abençoe, nos proteja hoje e sempre. Assim seja.